Hoje faremos as correções das páginas 254 a 258, que são os usos dos porquês. Exercício 1. Leia esta pergunta curiosa e sua resposta. Por que a espuma de sabão é sempre branca? Em primeiro lugar, porque os corantes se dissolvem bastante ao entrar em contato com a água. Segundo, porque as bolhas que formam a espuma são bem fininhas. A cor, que já não era tão forte depois de ter sido diluída, torna-se ainda mais fraca nessa camada fina, diz o químico Massuo Jorge Kato, da USP. Exercício 1. Releia e compare estas frases. Por que a espuma de sabão é sempre branca? Porque os corantes se dissolvem bastante ao entrar em contato com a água. Então, qual é a diferença de escrita da palavra porquê nessas frases? Aí é simples, é só para escrever por que elas são escritas diferentes. Então, na primeira frase, o porquê ele é escrito separadamente, né, formando duas palavras. E na segunda frase, uma única palavra, porque é tudo junto, tá? Na letra B, por que isso acontece? Isso acontece porque em perguntas nós sempre vamos usar, isso é regra, tá? Para todas as perguntas, nós usamos o porquê sendo duas palavras, ou seja, nós escrevemos elas separadamente. Para respostas, a gente usa o porquê escrito junto, né? Sempre vai ser assim, em perguntas, porquê separado, em respostas, porquê junto. Aí a gente tem uma variação desses porquês escritos juntos e separados. Nós temos com acento e sem acento. Então vamos lá. No exercício 2, veja outra maneira de se fazer essa mesma pergunta. Qual é o porquê de a espuma de sabão ser sempre branca? Nessa frase, a palavra destacada é um substantivo. B. Quando a palavra é usada assim, como deve ser escrita? Então, quando a palavra tem o sentido de substantivo, geralmente vem um artigo o antes dela, ela deve ser escrita junto e com acento. Esse substantivo ele tem o sentido de motivo, razão. Então, se a gente troca a palavra porquê pela palavra motivo, a frase vai ter o mesmo sentido. Então, vamos ver como fica. Qual é o motivo de a espuma de sabão ser sempre branca? Por isso que ele tem um valor de substantivo e aí ele sempre vai ser escrito junto com acento e o artigo ou vem antes, tá? No exercício 3, leia as frases e escreva a explicação indicada nos quadros das palavras destacadas. Então, na letra A, você não vai à festa de amanhã? Por quê? Então, nós usamos o porquê no final da frase separado e com acento, quando for uma frase interrogativa. Então, no final de frase interrogativa, usamos porquê separado e com acento. Explique o porquê dessa atitude. Esse porquê tem, então, equivalência a um substantivo. Então, ele é escrito junto e com acento. Por que você não entregou o trabalho ainda? Quando for no início de frase interrogativa, aí o porquê é separado e sem acento. No final é separado e com acento. Na letra D, não sei por que eles chegaram tão tarde. Percebam que o porquê ele está separado. É aquele caso que foi explicado nos slides anteriores que eu mandei da matéria. Quando que nós usamos esse porquê? Se lá em cima a gente usa o porquê separado no início de frase interrogativa, esse porquê separado também nós usamos no meio da frase e é uma frase interrogativa também, ou seja, é uma pergunta indireta onde eu não uso o ponto de interrogação, mas eu estou perguntando do mesmo jeito. Então vamos lá. Não sei por que eles chegaram tão tarde.
Eu tô querendo saber o motivo, eu tô querendo saber o porquê que eles chegaram tão tarde, mas eu faço uma pergunta indireta, não estou fazendo uma pergunta direcionada. Então, nesse caso, na letra D, a resposta é para pergunta indireta, né? Sem o uso do ponto de interrogação. Na letra E, cheguei tarde porque o despertador não tocou. O porquê junto e sem acento é para respostas, então é para uma resposta a uma pergunta. No exercício 4, complete as frases com porquê, porquê, porquê ou porquê. Ou seja, porquê junto sem acento, porquê separado sem acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento. A espuma também é branca porque, junto e sem acento, as bolhas são muito fininhas. Ele está explicando, ele está dando uma resposta. Letra B. É difícil entender por que muitas pessoas jogam lixo nos rios e nas praias. Porque separado e sem acento, porque é uma pergunta indireta. Letra C. Início de frase interrogativa, porque separado e sem acento. Então, porque o lixo orgânico deve ser separado do lixo reciclável? Na letra D. Essa separação é necessária porque, no final de frase interrogativa, porque separado e com acento. Praias e mares ficam poluídos porque muitos esgotos desaguam neles. Aqui é porque junto e sem acento, que é uma resposta. Na letra F, não entendo o porquê de as pessoas jogarem lixo nas ruas. Porque junto e com acento tem o artigo o antes dele, tem equivalência então de um substantivo e o sentido de motivo. Exercício 5. Explique o uso das palavras destacadas nessa piada. Por que um elefante não pode viajar para o exterior? Então, esse caso, o porquê é usado para fazer uma pergunta. Então, no início de uma pergunta direta, tá? Por que a impressão digital não cabe no passaporte? Essa é a resposta da piadinha. Então, esse porquê é usado para responder à pergunta. Exercício 6. Observe a fotografia e faça uma frase para cada uma das formas indicadas. Nesse caso aqui, é pessoal, né? Desde que vocês entendam o uso do porquê, né? Vocês teriam que então montar as frases. Na primeira, o porquê é separado e sem acento, então é usado para fazer pergunta. Você poderia fazer qualquer tipo de pergunta, podia ser direta ou indireta. No meu exemplo, eu coloquei: por que as pessoas jogam lixo na rua? E tudo tem que estar relacionado com a imagem, tá? Não vem colocar uma coisa que não tem nada a ver, não. Na segunda pergunta é o porquê junto e sem acento, que é a resposta a uma pergunta. Então, eu pus assim: talvez porque faltem lixeiras. Na letra C, é o porquê junto e com acento. Ele tem o sentido de motivo, razão, ele é um substantivo. Então, eu coloquei assim: não entendo o porquê de tanto lixo nas ruas da cidade. E na letra D, porquê separado e com acento. Ele virá, então, no final de uma pergunta. Eu coloquei como exemplo: as pessoas não jogam o lixo em cestos, por quê? Então, tinha que ter esse sentido, tá? Cada porquê escrito corretamente e com a intenção que eles representam em cada frase. Então, lá no Divertidamente, descubra a fruta. A pontuação de um texto pode mudar o sentido dele. Durante a aula de ciências, João escreveu o seguinte texto sobre a sua fruta preferida. Se me perguntarem qual é a minha fruta preferida, digo que gosto de manga, não de abacate, que tem um caroço que nenhuma fruta tem. Não penso em jabuticaba, tão pequenininha, mas com um suquinho gostoso. Então, qual é a fruta preferida de João nesse bilhete? Tá lá na primeira frase. Se me perguntarem qual é a minha fruta preferida, digo que gosto de manga. Ok?
Então, a resposta aí é manga. João vai pedir a seu pai que compre na feira sua fruta preferida. O menino deixou o seguinte bilhete na geladeira. Papai, se me perguntarem qual é a minha fruta preferida, digo que gosto de manga? Não, de abacate, que tem um caroço que nenhuma fruta tem. Não penso em jabuticaba, tão pequenininha, mas com um suquinho gostoso. Compra, por favor, essa fruta para mim na feira? Agora, qual é a fruta preferida de João? Nesse caso, é o abacate, que ele põe lá por conta da pontuação, ó. Se me perguntarem qual é a minha fruta preferida, digo que gosto de manga? Não, de abacate. Então, ele está respondendo que ele gosta de abacate. Aí o João vai pedir à sua avó para fazer um suco de sua fruta preferida. Leia outro bilhete escrito pelo menino. Aí ele muda a pontuação. Então vamos ver. Vovó, se me perguntarem qual é minha fruta preferida, digo que gosto de manga? Não. De abacate, que tem caroço, que tem um caroço que nenhuma fruta tem? Não. Penso em jabuticaba, tão pequenininha, mas com um suquinho gostoso. Então, por esse bilhete, qual é a fruta preferida de João? É a jabuticaba. Então, fiquem bem atentos que a pontuação ela muda completamente o sentido da frase. Então, tomem cuidado, não esqueçam de usá-la, né? É muito importante a pontuação em qualquer tipo de frase, tá bom? Na página 258, eu pedi só para fazer o exercício 1, 2 e 5. Então, vamos lá. 1. Compare estas frases. No início da aula, a professora disse: abram o livro na página 84. A outra frase. No início da aula, a professora disse: abram o livro na página 84. Que diferenças há no uso dos sinais de pontuação nesses trechos? Então, vamos lá. No primeiro trecho, usou 2 pontos, né, para indicar a fala que vai começar a fala da professora. Só que aí, ao invés de usar um diálogo, né, usaram então aspas para indicar a fala da pessoa. Então, no primeiro trecho nós usamos os 2 pontos, aspas, e um ponto final ali depois da aspas. No outro trecho, nós usamos os 2 pontos, só que no lugar das aspas, nós colocamos então um travessão, certo? E aí não foi o ponto final, não teve o ponto final, teve só um ponto de exclamação, indicando nas duas a fala da professora. No exercício 2, leia as frases e coloque as vírgulas adequadamente. Então, ontem à tarde, vírgula, saímos mais cedo da escola. Na letra B, com calma, vírgula, ela respondeu a todas as questões da prova. Nós estamos ali separando uma locução. No exercício 5, complete as frases com os porquês. Na letra A, você faltou à aula na segunda-feira, por quê? No final de pergunta, então, porquê separado e com acento. Na letra B, agora vocês vão me explicar por que desta bagunça. Porque junto e com acento, indicando o motivo. Na letra C, não comi porque estava sem fome. Eu estou respondendo a uma pergunta de repente que me fizeram. Na letra D, início de pergunta, então, nós usamos o porquê separado e sem acento. Então, por que as janelas estão abertas? Tá? Espero que vocês tenham acertado bastante. E qualquer dúvida também, mandem lá na Agenda Edu o que vocês não entenderam, tá bom? Beijo a todos!